Então, primeiramente, quero dar boa noite para todo mundo e já agradecer a presença de todos por terem dedicado esse momento aqui para a gente estar junto, reunido. Apesar de ser uma aula em que eu vou falar, eu vou apresentar os materiais, como a Renata conversou com vocês, vocês podem, durante a apresentação, colocar perguntas no bate-papo. Como eu estou com a apresentação aqui aberta, eu não vou conseguir ver as perguntas, por isso que a gente vai ter um tempinho no final para conversar e para tirar alguma dúvida que vocês por acaso venham a ter, tá bom? A gente decidiu conversar sobre esse assunto, falar sobre reabilitação, porque além, né, de todo o pioneirismo da Medel com relação aos implantes cocleares, as próteses de orelha média, prótese de condução óssea e agora uma novidade, né, que é o Adherir, que é o primeiro dispositivo não implantável da Medel. Além de todo esse investimento em pesquisa e tecnologia, a Medel tem uma vertente muito forte para a reabilitação. A Medel entende que a reabilitação é um caminho imprescindível, que é da reabilitação que vem todo o sucesso do dispositivo. Então, a Medel entende que a cirurgia de implante coclear, por exemplo, é apenas um passo para todo o processo de reabilitação a que esse paciente vai se submeter. E sabendo disso, a Medel investe em reabilitação, investe em pesquisa na área de reabilitação, investe em treinamento, em materiais. Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre essa área para vocês, para que vocês possam conhecer melhor e ver aí todo um mundo que a Medel tem para desenvolver dentro da reabilitação, um mundo de materiais disponíveis, tá? E podem ir fazendo perguntas enquanto isso e a gente conversa no final. Vamos lá. Bom, então, como a gente costuma dizer que a Medel está sempre um passo à frente e a reabilitação é um desse pilar dentro desse passo à frente, eu vou mostrar para vocês que nós temos diversos materiais para ajudar tanto quem é candidato, crianças, adultos, para auxiliar profissionais em avaliação. Hoje a nossa aula é voltada para profissionais, né? Para ajudar os pais, que a gente vê aí, né? A família e os pais como um pilar para a terapia, e também materiais para ajudar os professores. A gente sabe que hoje todo o trabalho de reabilitação ele é sustentado dentro de um time, né? De um grande time que trabalha junto e trabalha unido para poder reabilitar esse paciente da melhor maneira possível. Então, a gente está falando de reabilitação e pensando em todo esse time. Lembrando que o Medel vai fornecer treinamento e suporte para o médico, para o cirurgião, desde o processo, né? Pré-implante, do processo de candidatura, treinamentos práticos e teóricos, para a fonoaudióloga que vai fazer o mapeamento, treinamentos práticos e teóricos também, toda uma equipe de suporte clínico, que eu faço parte tanto da reabilitação quanto do suporte clínico, para ajudar mesmo essas equipes. E a Medel também vai dar todo o suporte para as fonoaudiólogas reabilitadoras, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais para frente também do programa de treinamento de reabilitação, mas vamos passo a passo para eu não me adiantar. Vamos lá. Bom, então, os primeiros materiais que eu queria dividir com vocês são esses, que são os materiais mais básicos, tá? Aqui, vejam, não sei se vocês vão conseguir ver o meu mouse, a gente está aqui falando do audiograma de sons familiares. Eu acho que é um material bacana para a gente poder explicar para o pai, explicar para a família, para o paciente, como se dá
essa perda? Qual é o... Porque a gente costuma orientar muito e falar muito, né? E às vezes a gente sabe que muitas das coisas que a gente fala, às vezes o paciente não vai conseguir absorver tudo naquele momento. A gente precisa que essa orientação seja feita de maneira tranquila, calma, e se ele conseguir visualizar, é melhor ainda. Então, a gente tem esse material que nós podemos ter ele em dois formatos. Então, eu posso ter ele no formato A4, o tamanho de uma folha, onde eu consigo, na verdade, transcrever a audiometria do paciente em cima, e aí eu consigo dar uma orientação melhor, pensando na perda daquele paciente, mostrando para ele que sons ele pode ter dificuldade, para que se torne mais palpável e de mais fácil entendimento. Esse mesmo material, eu tenho ele em formato pôster. Então, para aquele profissional que quiser o audiograma no pôster, que quiser emoldurar, colocar na sua clínica, colocar no seu consultório, a Medel também tem e também fornece. Então, depois, no final, a gente vai deixar os contatos, podem falar com a gente. A mesma coisa é esse pôster aqui do lado, como funciona a audição, também para a gente explicar, né? Dependendo de perda, a gente pode, do tipo da perda, a gente pode sinalizar para o paciente a localização, né? Qual o prejuízo que ele vai ter, dependendo do tipo de perda e da localização. A gente consegue ilustrar também no formato A4, e esse a gente também tem no formato pôster. Então, tem algumas fonoaudiólogas que já pegaram o pôster com a gente, já emolduraram, já colocaram nas clínicas, nos consultórios, e fica super lindo. Fica um material muito bacana para você já deixar no seu consultório, para o paciente, já em sala de espera, começar a ver, a se familiarizar e conhecer um pouquinho mais de todo esse funcionamento. Tudo bem? Vamos seguir. Bom, então eu separei os materiais, por exemplo, primeiro para orientação, depois testes e depois ferramentas práticas para terapia, tá? Então, um outro material que a gente tem é compreendendo os implantes cocleares. Eu vou usar esse material para aqueles pacientes que são candidatos, tá? Então, ele é um guia super extenso, tá? Tem mais ou menos umas 30 páginas, então tem muita informação importante para o paciente, que vai desde como funciona a audição, como nós escutamos, ele vai passar pelas características das perdas auditivas, desculpa, para primeiro mostrar para o paciente e entender todo o processo de uma perda, tudo que pode estar acontecendo nesse período. Depois eu vou pontuar para ele o que são implantes cocleares, como funciona, falar um pouquinho do processo da cirurgia. Em seguida, já vem falando sobre reabilitação, a importância do treinamento auditivo, né? De que aconteça a reabilitação de maneira efetiva, né? Lembrando que o implante coclear sozinho, né? Ele não vai ter todo o desempenho que ele pode ter com um paciente que passe e faça reabilitação. E aí depois ele vai mostrar o sistema de implante coclear da Medel, tá? Como funciona, que vai ajudar muito, melhorar muito na qualidade sonora para o paciente. E vai falar também da Medel em geral, falando sobre o pioneirismo e a tecnologia. Então, esse material, compreendendo os implantes cocleares, a gente vai ter essa utilização mais para candidatos, porque ele vai dar essa geral para a gente sobre o implante coclear. Seguindo, um outro material de orientação, pensando lá quando eu falei com vocês no início, pensando em toda o time, posso dizer assim, que precisa estar bem, precisa estar orientado, precisa estar trabalhando junto
para a reabilitação do paciente, nós temos aqui um material para escola, tá? Então, o material de orientação que ele vai, claro, mostrar para o professor, primeiro do início, o que é o implante coclear, para que serve o implante coclear, quem é o candidato, tá? Depois disso, que ele dá os primeiros esclarecimentos, ele traz algumas sugestões e dicas bastante importantes. Por exemplo, o que tem dentro desse material que eu acho bem bacana? Dicas para a sala de aula. Como o professor ou a pessoa da escola que for ler pode otimizar o ambiente, melhorar o ambiente de escuta para esse aluno. Tá? Então, é uma série de dicas que vem pontuando dentro desse material de como, por exemplo, melhorar esse ambiente para o aluno. Então, é um material também bacana que vocês podem utilizar para orientação da escola. Fala também sobre verificação, manuseio. Então, são coisas que a gente precisa pontuar com a escola, coisas que eu considero, né, que acredito que vocês também considerem muito importante. Ainda hoje, eu percebo que tem muitas escolas que têm medo, que têm receio de mexer no implante coclear, de manipular, de manusear, mas nosso papel, né, enquanto fonoaudiólogo, enquanto reabilitadora desse paciente, orientar, disponibilizar material e estar junto. Então, essa é mais uma ferramenta que vocês podem usar para a escola. Seguindo, aqui a gente tem o guia Primeiros Passos, tá? Esse é um guia para quem colocou o implante coclear, para aquela criança que já colocou o implante coclear, e aí a gente precisa conversar algumas coisas importantes com essa família, com esses pais. Então, além de falar sobre audição, sobre implante coclear, ele traz algumas outras coisas importantes, como, por exemplo, binauralidade, tá? A importância da binauralidade, fala muito sobre reabilitação. Escola, ele também fala algumas questões relativas à escola, trabalha muito expectativas. A gente sabe o quanto precisa trabalhar, né, a questão das expectativas, ainda mais em pacientes que venham a ter alguma outra patologia associada, alguma outra síndrome associada. Então, a gente sabe que é um tema importante para ser trabalhado e não só com famílias, né, com pacientes de todas as idades, é importante o tema a ser trabalhado. Então, é esse guia voltado mais para essa população, tá? De pais, de crianças, para que a gente ajude aí a trabalhar esses conceitos importantes. E a gente tem esse mesmo guia de primeiros passos na versão adulta, para pacientes adultos. Então, ele vai abordar também temas muito parecidos, só que a gente vai estar num contexto diferente, né? E aí as expectativas são diferentes, a gente vai contar também com auxílio de alguns dispositivos que podem auxiliar o paciente no desenvolvimento. Então, ele é também um guia para ajudar para quem está ali iniciante, com conceitos básicos para começar a ter um desempenho melhor e entender melhor o funcionamento do seu implante coclear. Um outro material super bacana, dicas, é esse material de dicas de músicas, tá? Eu sei que a questão da música requer uma experiência, requer um refinamento, e quando a gente fala de MED-EL, quando a gente fala em maior portfólio de eletrodos, quando a gente fala em preservação auditiva, quando a gente fala em conseguir estimular os graves, a gente está muito pensando em dar toda essa qualidade e ter o acesso à música, né? A gente sabe que é uma demanda dos pacientes, e nesse guia a gente consegue ver, além de todos esses conceitos, né,
do porquê que a gente vai falar em inserção completa, em escolha personalizada de eletrodo, né, para cada paciente, cada cóclea é diferente. Então, a gente precisa entender e saber por que da escolha de cada eletrodo para cada paciente. A gente vai falar também de dicas práticas, tá? Para os pacientes melhorarem o desempenho, para eles melhorarem essa percepção e conseguirem, né, ter um desempenho melhor. Então, ele dá dicas práticas de como o paciente pode utilizar, como ele pode fazer esse desempenho melhor com a música no seu dia a dia. São dicas práticas. Tudo bem? Outra questão muito importante é a questão de telefone, né? Isso é uma demanda grande dos pacientes. E a gente sabe, né, que hoje temos alguns dispositivos que vão ajudar na transmissão do som, na conectividade, para fazer que tenha um desempenho melhor de telefone, ao telefone, né? Tem muito paciente que fala assim para mim, eu quero saber se eu vou conseguir escutar os áudios do WhatsApp, né? Porque hoje o WhatsApp é a ferramenta mais rápida de comunicação, então eles têm realmente essa demanda muito grande, né? De telefone, de WhatsApp. Então, o que eu acho bacana desse material é que ele também dá muitas dicas práticas do que fazer antes de uma ligação, o que fazer durante uma ligação, o que fazer depois, estratégias, posicionamento adequado de telefone. A gente sabe que isso pode fazer diferença, né? Isso vai fazer diferença, uma das coisas que vai fazer diferença para a captação do som com o microfone do implante coclear, por exemplo. Então, ele traz todas essas dicas práticas, o que fazer antes, durante e depois, para ajudar durante o telefone, ao telefone. Um outro material super bacana, também de dicas, tá? A gente está falando agora de materiais mais de orientação e de ajuda para o paciente, né? De dicas práticas que ele vai poder utilizar no dia a dia. Então, aqui a gente tem um material que vai falar sobre localização do som. Então, ele vem falando de alguns conceitos sobre essa habilidade de localização do som, como você pode melhorar e desenvolver essa habilidade. É um material também com exercícios práticos. Ele fala sobre a questão da binauralidade, como isso vai influenciar no desempenho e em diversas atividades práticas para você orientar. Todas essas atividades, gente, vocês vão poder tanto fazer com o paciente em sala, em terapia, quanto o paciente vai poder desenvolver em casa como um complemento, como se fosse um complemento, um paralelo à sua terapia. Tá? Então, as atividades que a gente vai encontrar nesses guias, a gente consegue tanto solicitar que o paciente faça em casa, ou então adaptar para que a gente faça com eles em terapia. Tudo bem? Então, todos esses guias, a gente consegue ter essa variedade de opções, essa variedade de aplicação. Tudo bem? Bom, a gente chegou aqui no material que eu acho bem, bem precioso para os pais, tá? Além de falar muito e dar muita informação para os pais, eu acho interessante que ele faz um paralelo, ele vem explicando sobre comunicação pré-verbal. Então, tudo que o pai pode fazer de estímulo em casa, de atividades práticas, para proporcionar essa comunicação antes mesmo que ela aconteça de maneira através da fala, né? Então, toda a estimulação que o pai, o responsável, o cuidador, a família, enfim, já pode fazer
Então, ele vem comentando muito sobre comunicação pré-verbal, atividades práticas que você pode fazer. Depois ele vem falando sobre desenvolvimento auditivo, as etapas do desenvolvimento auditivo, o que esperar em cada etapa. Mais para frente, ele vem falando também sobre o desenvolvimento de linguagem, falando sobre a fala, e aí também com muitas atividades práticas para os pais desenvolverem. Então, é um material que eu acho que é muito bacana, um material precioso para desenvolver em parceria. Lembrando também que as atividades todas que tem nesse guia podem ser feitas tanto em consultório quanto em casa. Chegamos agora aqui nos sons de Ling, nos famosos sons de Ling. A Medel disponibiliza os cards, tá? Os cartões, que são como esse aqui, se vocês podem ver na apresentação. Dentro do material que vocês podem baixar, da Medel, vocês podem baixar tanto o cartão colorido, quanto o cartão preto e branco, para colorir. Então, de repente, se você quiser trabalhar e fazer alguma atividade e reforçar o fonema especificamente, você pode trabalhar e você pode depois fazer alguma outra atividade para que a criança pinte, enfim, fica a cargo aí da sua imaginação, da sua criatividade. E como você consegue imprimir, você faz aqueles cartõezinhos, eu acho muito bacana disponibilizar para a família. Né? A gente sabe o quanto a família é implicada nesse processo, quanto é importante a família implicada nesse processo e como a gente pode treinar essa família para fazer a verificação do dispositivo diariamente, através dos sons de língua. Então, lembrando, né? Orientar a família, ensinar a fazer os sons de língua, lembrar que a gente vai testar sempre um lado separado do outro. Então, eu vou testar, quando eu estiver testando o lado direito, eu vou tirar o processador do lado esquerdo e vice-versa. Eu preciso fazer esse teste e ter essa percepção separadamente. Depois, eu vou sempre orientar o pai, posicionamento, né? Distância. Tudo isso é importante conversar com o pai, lembrando que eles vão precisar fazer isso todos os dias, né? Virou regrinha de teste de verificação de funcionamento do dispositivo. Então, é importante que eles tenham. A gente vai trabalhar com ele também. Nível 1, detecção. O paciente vai me mostrar de alguma forma que ouviu aquele som. Então, eu vou sinalizar para ele, e ele vai me sinalizar de alguma forma que ouviu. Ou ele vai fazer uma expressão facial, ou ele vai virar, ou ele vai colocar o brinquedo na caixa. No nível 1, eu estou esperando apenas que ele me mostre de alguma forma que ouviu. Depois, no nível 2, eu já posso trabalhar com ele a repetição. Eu faço o som e ele vai repetir para mim exatamente aquilo que ele ouviu. E aí a gente pode aumentar essa distância também. Enfim, existem várias formas da gente trabalhar os sons de língua. É um material também que a gente tem bacaníssimo da Medel. Bom, outro material que vai ajudar muito, quando a reabilitadora trabalha esse material, ajuda muito na questão do mapeamento, né? A fonoaudióloga que está fazendo os mapeamentos ajuda demais. A gente sabe que alguns pacientes têm dificuldade, né, de relatar, dificuldade nessa percepção de loudness, de conseguir relatar para a gente o que é bom, o que é ruim. A gente sempre pergunta, né? Alto e bom, alto e bom. Mas o quanto é alto e o quanto é bom? A gente sabe que criança, principalmente, né, tem mais dificuldade de sinalizar para a gente. Então, com esse material da escala de percepção sonora, a gente consegue, né, em terapia, fazer atividades. E se você conseguir associar, né, tamanho de objetos, cores, junto aqui com a tabelinha,
a gente consegue fazer com que essa criança esteja mais preparada para responder melhor durante os mapeamentos. Então, é um recurso bem legal quando a gente consegue trabalhar, que vai ajudar tanto na REAB quanto nos mapeamentos, né? Que a gente sabe que, às vezes, é um pouco cansativo para a criança, a gente precisa que ela responda. Então, já é um recurso ali para a gente otimizar mais essa parte. Agora, eu vou iniciar com vocês algumas testagens, alguns questionários, outro tipo de material, tá? Também todos gratuitos. Tudo que eu vou falar aqui para vocês são materiais gratuitos, ok? Esse material é super bacana, que é o checklist das competências auditivas. Com esse checklist, eu vou conseguir estabelecer objetivos, tá? Auditivos. Então, estou falando sobre audição. Eu não estou falando agora de desenvolvimento de linguagem. Estou falando de objetivos para audição. Eu vou estabelecer meus objetivos a partir das respostas que eu tenho nesse questionário e vou conseguir monitorar, tá? Eu vou ler aqui alguns exemplos para vocês, ó, vocês acompanham comigo aqui na tela. Uma primeira pergunta sobre consciência de som. A criança indica, de forma verbal ou não verbal, a presença ou a ausência de som. E aqui, ó, segue alguns exemplos. Por exemplo, os olhos da criança abrem quando ouve a voz da mãe. A criança vocaliza como resposta ao início ou fim de um som. E aqui na lateral, eu vou marcar se isso não acontece, se isso aconteceu uma vez ou se isso aconteceu 3 vezes ou mais. Lembrando que eu vou marcar quando eu estou dando um estímulo apenas auditivo, tá? Eu não estou dando pista visual, eu não estou usando nenhum tipo de gesto para ajudar na resposta. Então, um estímulo apenas auditivo, eu vou ver qual é a resposta e vou sinalizar. Por exemplo, aqui, pergunta 2. A criança dá atenção ao que está a ouvir por um período de tempo grande. Exemplo, a criança para e fica ouvindo a voz do pai e da mãe. Então, se isso nunca foi observado, se isso foi observado uma vez ou se isso foi observado 3 vezes ou mais. Eu vou somar as minhas perguntas e vou ter o meu score. E aí eu vou reaplicando e monitorando se eu estou tendo progresso com relação aos objetivos estabelecidos para essa criança ou não. Este é o checklist das competências auditivas. Depois eu vou mostrar para vocês, que está mais lá no final, mas tem um aplicativo também, com o teste. Aplicativo gratuito Medel. Vou mostrar no final para vocês. Este questionário aqui é o nosso querido e amado e falado, muito falado, o Little Ears, que é um questionário auditivo. Ele é voltado para a família, tá? Ele é voltado para os pais. Então, a gente vai poder, a terapeuta auxiliar os pais na resposta, a família, né? Ou a família vai poder responder também só, tá? Ele é um questionário que vai poder ser utilizado tanto para crianças ouvintes quanto para crianças com deficiência auditiva. Qual é a diferença? Se eu estou falando de uma criança ouvinte, eu vou levar em consideração a aplicação até 2 anos de idade de uma criança ouvinte. Agora, de uma criança com deficiência auditiva, eu vou levar em consideração 2 anos ou 24 meses, tá? De idade auditiva. Essa é a diferença. Tudo bem? Porque eu vou precisar dessa informação para o gráfico, que é o próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Tudo bem? Então, aqui tem alguns exemplos de pergunta e resposta. Você vai sinalizar, né? O pai, a família vai sinalizar apenas sim ou não. E cada resposta sim vai me valer 1 ponto. Então, vamos lá. Seu filho responde para uma voz de alguém conhecido?
Em seguida da pergunta, vem a opção sim ou não e vem um exemplo, tá? Então, a grande maioria das perguntas tem um exemplo do lado. E isso é uma coisa que facilita dos pais responderem sozinhos, tá? Mas caso ainda haja alguma dúvida, a terapeuta pode, claro, estar ali junto para responder as perguntas. Então, essa é a primeira parte, tá? Com a identificação e com as perguntas. Em seguida, eu tenho uma folha de respostas, uma folha de avaliação para você fazer o acompanhamento. Então, o que eu vou verificar aqui? Aqui eu tenho, vou colocar os dados do paciente, data da avaliação, se foi aplicado no período pré-operatório ou pós, tá? A idade da criança, a idade auditiva e a pontuação, tá? Isso eu vou conseguir fazer, então, o monitoramento do desenvolvimento, tá? Com esse questionário. E aqui, vocês conseguem ver minha setinha, é o gráfico onde eu vou marcar. Então, eu vou levar em consideração aqui embaixo, ó, a idade que está em meses, lembrando que eu estou falando de idade auditiva, e a pontuação, que será a soma das respostas sim. Então, eu vou fazer a junção, por exemplo, aqui, da idade com a pontuação. Na interseção dos dois pontos é onde eu vou marcar o meu pontinho, é onde a criança se encontra no momento. Lembrando que eu estou buscando aqui, ó, o meu alvo. Este é o meu alvo de desenvolvimento. Então, eu vou, toda vez que eu fizer a avaliação, o teste, eu venho aqui e vou marcar. E aí eu vou acompanhando o desenvolvimento com o meu gráfico. Certo? Esse é um material super utilizado que todas as fonos reabilitadoras gostam demais desse material. Mais um materialzinho de questionário, tá? Questionário de vai aplicar para aqueles pacientes de escuta, tá? Por isso que a gente vai aplicar para esses pacientes, né, pós-lingual, para que a gente possa fazer um teste. A gente fala também aqui de como essa percepção do som, como a música, como soa para você, o tipo de música que você prefere, né? O paciente prefere. Então, ele dá algumas informações importantes que a gente vai poder utilizar para trabalhar em terapia. Outro questionário é RISC, é um questionário super bacana também, chama RISC, que a gente também tem disponível, e ele qualidade de som. Então, a gente vai me responder sobre percepção dele de qualidade de som. Então, é um questionário subjetivo, tá? Mas ele vai ser muito bacana para ajudar também no mapeamento, porque tem alguns momentos que ele vai falar sobre grave, agudo, sobre situações de barulho ou situações de silêncio. Então, são informações importantes que a gente vai conseguir utilizar para ajudar tanto no processo de reabilitação quanto nos mapeamentos, né? Então, vou ler aqui umas perguntas para vocês, ó. Consegue distinguir sem esforço a voz de um homem da voz de uma mulher? Então, eu vou marcar sempre, e aí aqui embaixo da opção já tem a porcentagem. Sempre, quase sempre, frequentemente, geralmente, de vez em quando, raramente ou nunca. Outra pergunta. Quando fala ao telefone, consegue compreender sem esforço a voz de um familiar? Quando está ouvindo música, consegue distinguir sem esforço se está
se tem um ou vários instrumentos tocando simultaneamente? Só nessas perguntas já deu para a gente perceber se eu estou falando de voz de homem ou de mulher, se eu estou falando mais de grave ou de agudo, nas correlações que eu consigo fazer das respostas desse questionário com atividades de reabilitação e com ajustes finos de mapeamento. Só para vocês verem como tudo está bastante correlacionado. Agora eu vou entrar numa etapa que a gente vai falar sobre materiais para a terapia propriamente dito. Não estou falando mais de orientação ou de avaliação. Estou falando agora de uma parte prática, super prática. Quem não conhece ainda precisa conhecer os livros de lições. Aqui eu coloquei essas três carinhas para vocês verem, que a gente tem em português, traduzidos para português esses três, mas quem se interessar ou quem quiser verificar, a gente já tem mais de 20 lançados em inglês também, disponíveis também no site da Medel, para baixar. Então, eu gosto muito de dizer que os livros de lições são uma sessão de terapia prática. Tudo que você precisa para uma terapia, você abre a página do livro de lições, qualquer um deles e você encontra. Eu separei aqui um pedacinho para a gente ver. Esse aqui é do livro 1. Então, verifiquem aqui que a gente vai ter o nome da atividade, qual é a atividade proposta para a gente estar trabalhando com esse livro nesse momento. O que você precisa fazer antes da lição. Então, ele já vai te falar assim, olha, você precisa imprimir os recursos, imprimir as folhas, e os recursos também já vêm dentro do livro. Vou mostrar para vocês também mais para frente. E aí tem todo o passo a passo, ó. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer uma casa usando caixa de papelão. Então, eu vou cortar a janela, a cortina, eu vou fazer a porta, eu vou olhar para a caixa de papelão e a gente vai decidir qual lado que vai ser a frente da casa, qual lado que vai ser atrás. Enfim, ele vem dando todo o passo a passo aqui da atividade. Mais embaixo você vai ver quais são os objetivos de você estar trabalhando isso, né? O que você quer com essa atividade, qual é a proposta dessa terapia, por que você está fazendo tudo isso. Logo embaixo também, ele vem falando um pouquinho das estratégias, das técnicas. O que eu vou fazer, como que eu vou utilizar, como que eu vou trabalhar com esse paciente para conquistar aqueles meus objetivos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a técnica do falar mais, em que a gente vai fazer, por exemplo, a a gente vai cortar para colar, a gente vai fazer a janela, a gente vai fazer a porta, vai fazer os móveis. Então, a gente está falando e agregando bastante vocabulário nessa atividade. Aqui, ó, isso é só um pedacinho, tá? Do que tem no kit de lições, da parte prática, que vocês vão poder imprimir, cortar e colar para fazer essa atividade. Então, já tem tudo dentro do kit, tanto o planejamento quanto o material para execução. Aqui, quem tiver aí agora com o celular conectado na internet, tiver disponível, vocês podem ligar a câmera de vocês com a conexão na internet, através desse código, desse QR Code, vocês vão direto para a página que acessa os livros de lições para baixar, tá? Eu vou dar isso um tempinho, um pouquinho para vocês acessarem através desse QR Code. Liguem o celular, liguem as câmeras com a internet funcionando, que quando liga a câmera e posiciona na frente desse código, ele abre a opção de você abrir uma página, e aí nessa página você vai direto para
para baixar, para fazer o download dos kits de lições, que são essa terapia prontíssima que a Medel deu de presente para a gente. Essa terapia prontinha. Tá? Bom, eu vou seguir, mas se por acaso alguém não conseguir, depois eu vou dar também os endereços do blog, do site, não tem problema. Vocês acham também nesses outros endereços. E agora eu quero contar uma super, ultra, mega novidade. Foi lançada, se eu não me engano, tem 2 semanas, pensando, né, totalmente no momento em que a gente está vivendo, nos atendimentos remotos que a gente está tendo que fazer agora, né? A gente aqui na Medel tem feito bastante treinamento à distância, treinamento remoto. Então, a Medel acabou de lançar um livro, um kit de lições para usar em teleatendimento. E ele acabou de ser traduzido para português. Tá? Então, eu acho que é um super presente que a Medel proporcionou para a gente agora, nesse momento que a gente está vivendo. Deixa eu mostrar para vocês que ele é super prático. Aqui nessa primeira parte, ó, ele mostra para você todo o passo a passo que você precisa fazer antes de começar o seu atendimento online. Então, vejam aqui, ó, o que você precisa fazer uma semana antes de começar? O que você precisa fazer um dia antes de começar? O que você precisa fazer com o material? Né? Então, é um passo a passo precioso para ajudar a gente nesse período de teleatendimento, em que a gente está, de fato, mais distante dos profissionais e dos pacientes. Então, ele já está aqui tudo mastigadinho para ajudar a gente. É um material que eu fiquei hiper feliz quando vi que lançou e mais feliz ainda quando vi que foi traduzido agora, essa semana, se eu não me engano, para português. Então, ele segue como o outro kit de lição que a gente viu antes, tá? Preparação, instruções, estratégia, recursos e também vai seguir com aquela parte prática, tá? Então, você decide se você antes para a família imprime, aqui a família consegue fazer uma roleta. Você pode pedir para ele te indicar também na tela do seu computador e falar para você. Enfim, você tem um mundo de opções com os kits de lições e esse aí vem dando todo o passo a passo para a gente do teleatendimento. Então, acho que é um presente lindo que a Medel deu para a gente. Bom, para quem não conseguiu acessar com o QR Code, ou para quem quiser ver todos os materiais, tudo que eu estou falando aqui, vocês vão encontrar para fazer download. Então, aqui vocês têm o blog da Medel, tá? Lá no blog da Medel, vocês vão encontrar artigos, tanto de profissionais quanto de pacientes, artigos de dicas de reabilitação, o que fazer em um ambiente ruidoso, como ajudar meu filho nas férias. Então, tem diversas atividades e tem também os kits de lições para baixar, para quem não conseguiu. Aqui no site da Medel, tem todos esses outros materiais de reabilitação que eu falei com vocês. Aqui na abinha suporte, vocês vão encontrar, tá? E aí vai abrir cada material e embaixo, do lado tem uma aba que você vai escolher o idioma, tá? Dentro do site, você vai ver todos os materiais, inclusive materiais que eu não citei aqui. Por quê? São materiais que não estão em português. Então, quem quiser baixar, quem tiver facilidade para ver material em outros idiomas, ou então quem quiser pegar essa parte prática do livro de lições, os materiais que tem figuras para cortar, para colar, para enviar para a família, né? Se for um teleatendimento, tem todas essas figuras. E aí depende
se é inglês, se é português, se é espanhol. Vocês também conseguem baixar tudo lá. E é o nosso canal do YouTube. Quem ainda não conhece, existe lá uma série de vídeos que eu coloquei aqui embaixo, ó. Vocês conseguem ver. É o Rehab at Home. São vídeos em que a gente vai ver estratégias, diversas estratégias para melhorar o desenvolvimento de linguagem. Então, eu pego uma estratégia, por exemplo, ouvir primeiro, tá? Que é uma das estratégias que a gente utiliza. E aí vai ter um vídeo primeiro explicando e depois mostrando a prática de como desenvolver essa estratégia. Então, são vídeos muito bacanas, tanto para a gente, enquanto profissional, aprender e aplicar na nossa terapia, quanto para orientar os pais para que façam em casa. Então, ele mostra a técnica, ele mostra a atividade, ele mostra o que a gente espera de retorno da criança com essa atividade também. Então, entrem lá no YouTube e podem colocar Rehab at Home Medel. Nem todos os vídeos têm legenda, tá? Os vídeos nem todos estão com legenda em português, mas esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo, tá bom? Nós estamos aos poucos colocando legendas em português em todos os vídeos. Então, nós estamos fazendo esse trabalho e já tudo vai estar bem legendado para todo mundo ter acesso. Aqui é um trechinho do vídeo que está lá. Acho que a gente não está conseguindo transmitir o som, mas é só para vocês terem uma ideia dos vídeos que estão lá. Bom, outro recurso que a gente tem, como eu já até comentei antes, mas posso falar agora mais um pouquinho de novo, é o checklist das competências auditivas que eu mostrei para vocês, aquele checklist com a barrinha verde. Ele tem a opção no aplicativo. Então, vocês podem baixar no celular, tá? Auditory Skills Checklist. Depois que você baixar, ele está disponível tanto para Android quanto para iOS. Quando você baixar, você tem que ir lá e fazer a mudança da linguagem, mudança da língua, mudar de inglês, ele já vem em inglês como default, e você vai mudar para português. A Medel tem outros aplicativos, eu coloquei esses dois porque, novamente, esses dois estão disponíveis em português. E aqui a gente tem o COT, que é um teste que a gente vai utilizar também pelo aplicativo, tem 2 níveis, nível 1, nível 2, que a gente vai poder aplicar para crianças ali de 3 anos e 3 anos e meio. É um teste de sentenças e a gente vai aplicar ali também para aquelas crianças que ainda não conseguem responder ao GASP, por exemplo. Então, é um outro recurso da Medel de avaliação, dessa vez com aplicativos. Podem baixar no celular, podem baixar no tablet ou no computador também para utilizar esses 2 recursos. Bom, eu não podia deixar de falar com vocês sobre o programa de formação em reabilitação da Medel, que é o Acreditación ou Accreditation. É um programa incrível que eu tive a oportunidade de participar. Ele consiste em 4 encontros. É um programa internacional, tá? Dentro desses 4 encontros, cada encontro é em um país diferente da América Latina. Então, a gente vai aprender muito. A Romina, que é a nossa diretora de reabilitação da América Latina, ela está à frente desse programa. Esse ano, junto com a Nathalie, que também é a nossa diretora de reabilitação, ou então também ano passado, que eu tive a oportunidade de participar ano passado e esse ano. Eu fui muito sortuda, eu consegui conhecer tanto a Rebeca quanto a Nathalie, que são profissionais incríveis e ensinam muito para gente. O curso tem uma parte bastante densa teórica inicialmente e depois ele tem uma parte prática muito significativa, muito importante, em que a gente vai
ter paciente, a gente vai aplicar estratégias aprendidas no curso com os pacientes. Eu acho que é um curso de imersão, que tudo muda depois que você faz esse curso, né? Eu tive o privilégio de fazer e a sua visão muda, você consegue ver muito mais estratégias, você consegue ver muito conceitos novos, e tudo é muito baseado nos conceitos da terapia auditivo-verbal. Então, eu acho que vale super a pena. Os profissionais que estiverem interessados em participar depois podem sinalizar para a gente também. Por conta da pandemia, né, o curso que estava sendo realizado esse ano, a gente teve que parar por conta da pandemia, e ele vai ser realizado para o ano que vem. Então, a gente não vai conseguir abrir inscrição esse ano, mas a gente vai abrir inscrição no próximo ano. Então, quem se interessar, quem quiser, ou quem quiser saber mais detalhes, a gente também pode esclarecer. Uma foto da turma que eu participei do ano passado. No final do curso, a gente faz uma prova, tá? Que é para a gente receber o certificado. Todo mundo tá com seu certificado em mãos aí. Reparem que o meu é menorzinho, é pequenininho, mas não é à toa, é porque falta eu fazer uma outra prova para eu ganhar um certificado assim bem grande e bonito também. Aqui para mostrar para vocês que a gente tem, né, todo esse investimento em reabilitação, e a gente proporciona e produz e faz muitos eventos voltados para a reabilitação. Esse aqui a gente fez no final do ano passado, em parceria Medel e lá no Fundão, na UFRJ, com os profissionais. A Romina veio para cá, nós demos aulas juntos, a nossa equipe Medel junto com a equipe da UFRJ, e a gente conseguiu inscrever uma quantidade muito boa de profissionais, evento gratuito. Então, nós estamos super empolgados, super animados para trabalhar com reabilitação, para fazer eventos, e à disposição de vocês para ajudar também. Eu deixo aqui deixo aqui o contato, tá? Esse contato é do suporte clínico. Nesse e-mail, todas as fonoaudiólogas têm acesso, então a gente consegue responder a todo mundo. Dúvidas, questionamentos sobre materiais, vocês podem fazer contato com a gente, que nós conversamos, trocamos, marcamos, fazemos eventos juntos sem problemas, tá? Bom, eu gostaria de agradecer todo mundo que ficou até aqui comigo. Agora a gente pode dar um momentinho para as perguntas. Eu não sei se eu passei muito tempo, como é que eu tô, mas eu vou pedir a ajuda da Renata para ela me ajudar aí com alguma dúvida ou algumas perguntas que vocês quiserem fazer. Vamos lá, Tamires, a gente tem ainda uns minutinhos. Primeiro, pessoal, agradecer mais uma vez a presença de todos aqui no webinar, tá bom? Vou lembrar que dentro de uma semana a gente deve liberar o link com a gravação dessa aula da Tamires, tá? Aproveito também para convidar vocês para conhecer a nossa fanpage no Facebook. A gente tem o blog, tem o site, a gente tem bastante material disponível na internet, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma perguntinha pelo e-mail que a Tamires divulgou, tá? Então, agora a gente vai abrir para as perguntas. Tamires, mais cedo, um participante perguntou sobre o valor dos materiais que você expôs aqui na aula. Não sei se você consegue me ouvir. Pessoal, quem tiver perguntas, por favor, escreva no chat e selecione. Eu não. Oi, tá me ouvindo? Consegue me ouvir agora? Quem tiver alguma pergunta, pessoal, por favor, manda no chat e seleciona todos os participantes, por favor, tá? Tamires, consegue me ouvir?
Consigo. Tá, teve um participante que perguntou sobre o valor dos materiais que são disponibilizados. Ah, sim. Maravilha. É só reforçar que todos os materiais que a gente está falando hoje são todos gratuitos e podem baixar tanto no blog quanto no site da Medel. Já eu mostrei aí os caminhos, mas se tiver ficado mais alguma dúvida, os kits de lições a gente consegue baixar no blog e os materiais, os outros materiais para download no site também. Certo. Alguma outra pergunta, pessoal? Pessoal agradecendo aqui. Vamos esperar só mais um minutinho, Tá. já encerra a sessão. Teve um outro participante aqui que está perguntando sobre o Little Years. Ele diz: este gráfico do Little Years indica os valores de normalidade para o português do Brasil? Sim, Ok. sim. Português Brasil. Se a Mariana puder me mandar novamente a pergunta, parece que a Mariana fez uma pergunta, mas aqui para mim não aparece. Mariana, você consegue mandar novamente, por favor? Bom, apareceu aqui uma outra. Como é divulgado o curso de imersão? Então, a gente faz a divulgação junto às equipes nos nossos eventos de reabilitação, nas nossas aulas. Então, é toda oportunidade que a gente tem, presencialmente ou online, a gente faz essa divulgação, fala sobre o curso, sobre a acreditação e todas as pessoas que estiverem interessadas podem sinalizar para a gente faz um cadastro, a gente pede nome, e-mail e o currículo do profissional para a gente fazer um cadastro. E aí depois, quando a inscrição é aberta, quando é feita a seleção, geralmente é no final do ano a seleção, a gente entra em contato com os interessados e aí ele vai preencher uma outra ficha, que aí é uma ficha de seleção mesmo, tá? Não é um teste, mas a gente tem algumas perguntas pertinentes, algumas perguntas que são importantes para a gente, para ajudar no critério de seleção e escolher os profissionais. Aqui no Brasil, geralmente a gente envia de 2 a 3 pessoas por ano, mais ou menos essa média de 2 ou 3 profissionais ao ano. Ok. Teve uma pessoa que mandou aqui no chat que não está conseguindo baixar os cartões do Ling em português. Qualquer coisa, a gente pode, se você puder mandar a solicitação para a gente pelo e-mail, a gente encaminha a versão É, do Ling, tá? porque no site você tem a opção lá dos sons do Ling, aí na abinha lateral você consegue colocar português. Eu testei ontem e consegui, mas se por acaso tiver acontecido alguma coisa, solicita para a gente por e-mail, caso não tenha como abrir, que a gente envia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mas eu acredito. Ah, tem algumas pessoas aqui pedindo pôster. Legal. Acredito que seja da. Dos sons da fala e da audição, né? Aquele Exato. primeiro slide. Bacana. Todo mundo que precisa pede por e-mail para a gente, tá? Para a gente poder formalizar e não esquecer de ninguém. Bom, acho que é isso, pessoal. A gente não recebeu aqui mais nenhuma dúvida, então qualquer outra questão,
alguma pergunta, vocês podem direcionar para o e-mail do suporte clínico que a Tamires disponibilizou. Dá para ver agora de novo? Isso, suporte.clinico@br.medel.com. A gente agradece mais uma vez a participação de todos. A gente pede para vocês ficarem atentos, então, às redes sociais, porque a gente vai ter aí uma série de webinars e, enfim, eventos online que serão promovidos pela Medel nas próximas semanas. E vem bastante coisa legal por aí, tá bom? Obrigada, Tamires. Obrigada. E até a próxima, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos.